Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou advogada e sou presidente da Comissão de Direito de Família da RIEX, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica. Hoje nós vamos falar sobre regime de bens. Toda vez que uma pessoa resolve casar ou ter união estável, ela vai ter que trabalhar a questão do regime de bens, que é a forma como o patrimônio desse casal vai se estabelecer, né? Então, o que a gente tem? Esse regime de bens, se a gente não falar nada, eu caio na minha regra geral, que é o regime de comunhão parcial de bens. Mas eu tenho algumas exceções em que vai me levar para o regime de separação total obrigatória de bens, ou eu posso escolher outras espécies de regime de bens. Para isso, eu tenho alguns elementos. Primeiro deles é a gente analisar o princípio da variedade do regime de bens, porque o nosso sistema ele tem uma variedade, uma possibilidade de regime de bens. Eu tenho, então, aí que pensar no regime de comunhão universal, comunhão parcial, separação total, que se divide em separação total obrigatória, separação total consensual, ou a participação final no aquestro. Então, existe essa variedade de regime de bens, e aí teria ainda mais uma outra possibilidade feita mediante pacto antinupcial, que seria a escolha, né, dos nubentes, a escolha dos companheiros. Nós temos também o princípio da imutabilidade relativa ou o princípio da mutabilidade justificável do regime adotado. Fizemos a escolha por um regime e aí, passado um tempo, resolvemos mudar esse regime. Então, existe a possibilidade de fazer essa alteração de regime de bens, né? Então, é uma possibilidade que nós temos. Nós temos o princípio da indivisibilidade do regime de bens. O que isso significa? Que esse regime ele é para o casal e não posso ter regimes diferenciados para cada um dos nubentes. Então, assim, quando eu falo regime de bens, eu vou ver como aquele casal vai estar administrando o patrimônio que estará sendo adquirido ou já adquirido anteriormente. Princípio da imediata vigência do regime de bens. Uma vez você casando, aplica-se imediatamente esse regime de bens. Pode ser que eu faça um pacto antinupcial hoje e daí a 10 anos eu venha me casar. Então, nesse período não houve alteração com relação ao conteúdo desse pacto antinupcial, eu posso então estar utilizando esse mesmo documento que foi criado lá atrás. E o último princípio é o princípio da autonomia da vontade ou da liberdade dos pactos antinupciais. O que isso significa dizer? Que eu posso construir nesse pacto antinupcial, dizer como eu quero que seja esse regime de bens. O regime de bens, normalmente, ele não é trabalhado, não é discutido entre os noivos. Eles acabam indo até o cartório e lá no cartório pergunta se vai sofrer alguma alteração. Ele fala, não, vou seguir a regra geral. Só que eles não entendem o significado da extensão desta opção. E veremos nos próximos vídeos o que isso significa, qual é o impacto financeiro de cada uma dessas escolhas. E agora encerramos então esse nosso vídeo e nos encontraremos em breve. Até lá!